Quinta-feira, 27 de novembro de 2025, 34ª semana do Tempo Comum, Ano Ímpar. Ao se aproximar o término do ano litúrgico, a Igreja nos convida a contemplar a fidelidade de Deus diante das perseguições e tribulações que atingem os justos. A leitura do profeta Daniel revela a força da confiança inabalável daquele que permanece fiel, mesmo diante da morte. No Evangelho, Jesus anuncia tempos difíceis, descrevendo sinais que abalam a história e a natureza, mas assegura: a libertação está próxima para aqueles que perseveram. Hoje somos chamados a manter a esperança erguida, confiando que Deus guia sua obra, salva os seus e cumpre sua promessa de redenção plena. Olá, irmãos e irmãs, queridos e amados, que a paz de Cristo esteja com vocês. Com o coração aberto, iniciamos a nossa liturgia diária, permitindo que a palavra de Deus ilumine nosso caminho. Que o Espírito Santo nos conduza e fortaleça a nossa fé neste momento de oração e escuta. Peço para você se inscrever no nosso canal e fazer parte dessa comunidade cristã. Amém? Primeira leitura. Leitura da profecia de Daniel, capítulo 6, versículos 12 a 28. Naqueles dias, os chefes do reino aproximaram-se e encontraram Daniel orando e suplicando ao seu Deus. Procuraram então o rei e recordaram o decreto que ele havia assinado, segundo o qual, durante 30 dias, ninguém poderia dirigir oração a qualquer divindade ou homem que não fosse o próprio rei. Aquele que desobedecesse seria lançado na cova dos leões. O rei confirmou. Assim ordenava a lei dos medos e persas, e os decretos não podiam ser revogados. Disseram então a Daniel: Daniel, um dos cativos de Judá, não te respeitou nem considerou o decreto que assinaste. 3 vezes ao dia ele faz suas preces. Ao ouvir isso, o rei ficou profundamente contrariado e empenhou-se em salvar Daniel até o pôr do sol. Mas os homens insistiram, recordando ao rei que nenhum decreto promulgado poderia ser modificado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse-lhe: o teu Deus, a quem serves com perseverança, há de salvar-te. Uma pedra foi colocada sobre a boca da cova e selada com o selo do rei e dos grandes da corte. O rei voltou ao palácio. Passou a noite sem comer, sem aceitar que lhe trouxessem qualquer alimento e não conseguiu dormir. Ao amanhecer, correu à cova dos leões. Aproximou-se e chamou com voz angustiada: Daniel, servo do Deus vivo, pode o teu Deus, a quem serves com perseverança, livrar-te dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Nada me fizeram, porque diante dele foi reconhecida a minha inocência, e tampouco cometi crime algum contra ti, ó rei. O rei se alegrou imensamente e ordenou que retirassem Daniel da cova, e verificaram que não tinha qualquer ferimento, porque acreditara em seu Deus. O rei mandou então lançar na cova os homens que acusaram Daniel, juntamente com seus filhos e esposas, e antes que tocassem o fundo da cova, já eram esmagados pelos leões. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas da terra: que vossa paz se multiplique. Está decretado por mim que todos, em meu reino, respeitem e temam o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, e seu reino não será destruído. Seu poder não terá fim. Ele é o libertador e salvador, que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou Daniel das garras dos leões. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Resposta ao Salmo. Profecia de Daniel, capítulo 3. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e naves, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim.
Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terra, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 28. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que sua destruição está próxima. Os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no interior da cidade devem afastar-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, pois aqueles dias serão de vingança, para que se cumpram as Escrituras. Ai das mulheres grávidas e das que amamentarem nesses dias, pois haverá grande calamidade na terra e ira contra o povo. Serão mortos pela espada e levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que se completem os tempos dos pagãos. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas diante do rugido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de medo ao pensar no que virá sobre o mundo, pois as forças do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje apresenta duas cenas intensas, nas quais a fidelidade a Deus se torna a força capaz de transformar o impossível. Na primeira leitura, Daniel é vítima da inveja e da intriga, mas permanece inabalável em sua oração, mesmo quando a lei humana tenta silenciar sua fé. A fidelidade de Daniel não depende de circunstâncias favoráveis. Ela nasce de um coração totalmente entregue a Deus. Por isso, nenhuma ameaça o intimida, nem mesmo a cova dos leões. O rei Dario, apesar de gostar de Daniel, deixa-se prender pelas próprias leis que promulgou, experimentando o drama de ver a justiça ser sufocada pela manipulação. Mas é justamente ali, no limite extremo da fragilidade humana, que Deus manifesta seu poder. A boca dos leões é fechada, não pela força de Daniel, mas pela intervenção divina que responde à fé e à integridade do servo fiel. O que mais impressiona é que Daniel não se exalta, tampouco reivindica mérito. Ele simplesmente testemunha que Deus salvou porque encontrou inocência e fidelidade em seu coração. O milagre transforma não só o destino do profeta, mas também a história de um reino inteiro. O rei proclama que o Deus de Daniel é o Deus vivo, cujo poder não passa. No Evangelho, Jesus também anuncia tempos de angústia, destruição e perseguição. A imagem de Jerusalém cercada é o símbolo de uma humanidade que se vê diante do caos, do medo e da incerteza. Mas, diferentemente do desespero humano, Jesus orienta seus discípulos a manterem-se de pé, com a cabeça erguida, porque a libertação está próxima. Ele não promete a ausência de sofrimento, mas a presença certa da redenção. O cristão não vive à mercê do medo. Ele sabe que mesmo quando o mundo parece ruir, Deus está conduzindo a história para a plenitude. Quando os sinais do céu abalam a terra, não é o fim trágico, mas o anúncio de uma nova manifestação de Deus. Assim como Daniel permaneceu fiel na oração, somos chamados a perseverar na fé, mesmo quando forças contrárias tentam nos intimidar. A confiança em Deus não é fuga, mas certeza de que Ele age, liberta, sustenta e conduz. A esperança cristã não é uma ilusão, mas uma âncora que nos mantém firmes enquanto esperamos a vinda gloriosa do Senhor. Que diante das dificuldades, perseguições ou angústias, mantenhamos a mesma postura recomendada por Cristo. Levantai-vos e erguei a cabeça, porque a libertação está próxima, porque Deus nunca abandona aqueles que permanecem fiéis.
Que o exemplo de Daniel fortaleça a nossa constância na fé e que a palavra de Jesus renove em nós a coragem e a esperança. Que possamos atravessar as provações com confiança firme, seguros de que o Senhor caminha conosco e prepara a nossa plena libertação. Amém. Chegamos a mais um final da liturgia diária. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção, guardado palavras importantes e que coloque em prática aquilo que vocês escutaram hoje. Porque colocar em prática a palavra de Deus é só ganho para cada um de nós, né? Com certeza a gente só ganha, não tem nada a perder. Amém? Que o mando de Nossa Senhora cubra todos nós e que nos interceda junto ao Pai Jesus Cristo e que a gente tenha um ótimo dia. Fique com Deus e até o próximo Liturgia Diária.